É muito provável que você já tenha ouvido por aí, até mesmo durante alguma aula, referências à barreira hematoencefálica como se ela fosse uma espécie de uma membrana. Só que essa afirmação é bastante problemática. Primeiramente, porque ela é tão simplista que bate na trave do cometimento de um erro conceitual. Só que piora se a gente pensar que ela pode induzir o seu interlocutor ao erro. E eu falo isso por experiência própria, já que passei parte do início da minha graduação acreditando que a barreira hematoencefálica era uma estrutura semelhante às meninges, aquelas membranas que revestem o encéfalo. Pois é, então você já deve estar imaginando o tanto de gafe que eu devo ter cometido e nem imaginava que eu estava falando besteira. Só depois de um tempo é que eu percebi por conta própria que eu estava completamente enganado, já que a gente pode definir a barreira hematoencefálica como uma especialização da microvasculatura encefálica, cujos elementos anatômicos principais são os capilares sanguíneos. Mas para sabermos o que confere a eles essa especialização que resulta na função de barreira, precisamos primeiro relembrar como que é a estrutura da maioria dos capilares distribuídos pelo corpo. Olhando para esse quadro que você encontra no livro de fisiologia da Silverton, nós notamos que, dentre os vasos sanguíneos, os capilares são aqueles que apresentam o menor diâmetro e a menor espessura. Com relação à composição estrutural, nós percebemos que eles são compostos quase que predominantemente por células endoteliais. É claro que a gente tem uma membrana basal ali que ajuda a estruturar essas células. Mas quando a gente compara com os outros vasos, por exemplo, nós temos nos outros vasos a presença de tecido elástico, de musculatura lisa e também de tecido fibroso. Isso tem uma razão de ser, já que os capilares são o principal local de intercâmbio entre o sangue e o líquido intersticial, né? A gente observa aqui, por exemplo, que à medida que vai diminuindo o calibre das artérias, arteríolas, até chegar aos capilares, essa permeabilidade vai levemente aumentando e se amplia ali nos capilares, juntamente com a área total de abrangência desses vasos, justamente porque a função dos capilares é irrigar os tecidos com sangue, né? Esse quadro aqui, na verdade, é bem interessante. Se olhar ele com calma, você percebe que tem várias nuances aqui que facilitam e resumem bastante essa dinâmica estrutural entre os vasos, né? Eu recomendo que você dê uma olhada depois. Ele está lá no livro de histologia básica dos professores Junqueira e José Carneiro. Como é que acontece o intercâmbio entre o que está dentro e fora dos vasos? Olhando para essa imagem aqui, nós vemos as duas principais estruturas dos capilares espalhados pelo corpo. Um deles, então, a gente vê capilares contínuos que têm junções permeáveis, como por exemplo aqueles da vasculatura do tecido muscular. Mas também existem os capilares que apresentam poros, né? São chamados de capilares fenestrados, como aqueles que estão presentes nos rins. Notem que a travessia de substâncias pelo endotélio pode acontecer tanto através das células em mecanismos chamados de transcitose, como também naqueles espaços que existem entre as células endoteliais. Então aqui a gente está falando, por exemplo, de junções permeáveis, né? As junções entre as células, no ponto de contato entre elas, há uma certa permeabilidade. Assim como nessas células, além da permeabilidade entre as células, também existem os poros, também conhecidos como fenestrações, que possibilitam, por exemplo, a passagem de água e de alguns solutos. Agora que fizemos essa breve revisão sobre como os capilares do corpo estão estruturados, bora voltar para os capilares encefálicos. Então, aqui nessa próxima imagem, nós temos o endotélio celular aqui. Então, esse aqui é um capilar lá dentro do nosso cérebro. Aqui por dentro dele passa o sangue. E destacando uma característica já específica dessa célula que é especializada, chamada de células endoteliais microvasculares cerebrais. Então, não é qualquer célula endotelial, é uma endotelial da microvasculatura do encéfalo. Nós temos esse complexo chamado de complexo juncional. Nesse complexo juncional, nós temos algumas estruturas presentes aqui conectando essas células umas nas outras. Essas estruturas são chamadas de tight junctions, traduzidas para o português como junções estreitas ou junções apertadas, e nós também temos junções aderentes. Isso conecta essas células do endotélio umas às outras. E se você lembra bem, quando nós vimos ali as células endoteliais da maioria dos capilares espalhados pelo corpo, nesse espaço entre as duas células, ele é basicamente livre, o que permite a passagem de água e de alguns solutos. Nesse caso aqui não, nós temos estruturas, geralmente estruturas proteicas, que fazem essa conexão entre as células, dificultando que haja uma passagem paracelular
entre as células. Algo parecido acontece lá no nosso intestino. Esses complexos juncionais conectam as células do nosso intestino, chamada de enterócitos, impedindo que boa parte do que está presente no lumen intestinal acesse a corrente sanguínea. Então, se esses complexos juncionais dificultam essa passagem de substâncias entre as células, o que resta é o transporte através das células. E aí, uma outra característica muito peculiar dessas células endoteliais é a presença de uma série de transportadores e de receptores específicos, que são bastante seletivos. Tão seletivos que alguns autores chegam a comentar que 98% das substâncias presentes no sangue não conseguem acessar o parênquima encefálico. Além disso, pequenas moléculas lipofílicas que geralmente não precisam de transportadores para cruzar a membrana celular, no interior dessas células podem ainda correr o risco de não conseguir acessar o parênquima encefálico, porque nas células endoteliais da barreira hematoencefálica, nós temos estruturas chamadas de glicoproteína P, que nada mais são do que bombas de fluxo que captam essas substâncias lipofílicas e jogam elas de volta para os capilares. E tudo isso é fundamental para garantir a saúde e o bom funcionamento do nosso centro de processamento. Só que não para por aqui. A barreira hematoencefálica, que agora nós sabemos que é formada pelas células endoteliais da microvasculatura encefálica, juntamente com aqueles complexos juncionais, ela se desenvolve e é mantida por elementos celulares e não celulares, como a membrana basal, os pericitos e os astrócitos. Além de atuarem na regulação do diâmetro capilar, os pericitos parecem estar envolvidos no surgimento, diferenciação e manutenção da barreira hematoencefálica. Já os astrócitos, que participam da intermediação entre os vasos sanguíneos e os neurônios, parecem estar envolvidos na modulação desses complexos juncionais, que são as conexões entre as células endoteliais. Além disso, nós também temos a participação de neurônios, da micróglia e de células imunes periféricas. Todos esses atores juntos formam o que é conhecido como unidade neurovascular. Diante de tudo isso, eu espero ter auxiliado você a compreender que nós não podemos definir a barreira hematoencefálica como sendo simplesmente uma membrana que filtra ou que passa o sangue para o cérebro. A barreira hematoencefálica é uma especialização da microvasculatura encefálica que é fundamental para a proteção do nosso encéfalo e representa um grande desafio para os medicamentos destinados a atuar no sistema nervoso central. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!